E aí pessoal, tranquilo? No ano de 2019, uma garotinha escreveu uma carta onde descreve como nunca mudará ou crescerá, algo que ela não suporta mais. Ela sai de casa para assistir ao nascer do sol e quando olha para cima, vemos seus olhos amarelos. Ela é uma vampira. Assim que o sol nasce, todo seu corpo queima. Então, nós somos mostrados como o mundo estava vazio durante o dia, devido a uma praga causada por um morcego infectado em 2009. A maioria da humanidade se tornou vampira, a população humana estava diminuindo. Os pesquisadores começaram a procurar substitutos de sangue para alimentar a população vampira, enquanto um pequeno grupo deles luta pelos direitos humanos, já que estão sendo caçados e cultivados. Quando a noite cai, o mundo ganha vida novamente. Nós vemos vampiros levarem suas vidas normais, como os humanos costumavam fazer, saindo ou indo trabalhar. Há até mesmo um vampiro mendigo pedindo sangue, ameaçando um cidadão aleatório. A polícia o eletrocuta por isso. Enquanto isso, indo para o trabalho de carro e depois de metrô, temos o nosso protagonista, Edward Dalton. Ele trabalha como hematologista para Brownlee Marks, uma empresa farmacêutica e importante fornecedora de sangue. Após passar pela segurança na entrada do prédio, o Edward passa pelos quartos com as máquinas que cultivam humanos, algo que ele odeia. Antes de ir para o seu laboratório, ele estava tentando encontrar um substituto para o sangue, mas sua última tentativa também é um fracasso. Depois disso, ele tem uma reunião com seu chefe, Charles Brownlee, seu colega de laboratório Christopher Caruso, um comissário e um oficial do exército. O comissário os informa sobre os resultados de um experimento que conduziram com um detento no corredor da morte. Ele foi selecionado para um estudo sobre os efeitos da privação de sangue. A falta de sangue causou degeneração completa no lóbulo frontal do cérebro. Os primeiros sinais foram suas orelhas alongando. Ele rapidamente se deteriorou em uma criatura semelhante ao Nosferatu, sem racionalidade ou emoções. Eles chamam essas criaturas de Subsiders, e elas estão se tornando um problema nas ruas. Apenas 5% da população humana permaneceu, e se eles não encontrarem um substituto em breve, todos se tornarão Subsiders. O Brownlee intervém nisso e leva o Edward para o seu escritório para uma reunião privada, onde o Edward ignora o café com sangue que é servido para ele enquanto o Brownlee conta sua história. Ele costumava ter câncer, mas o vampirismo o curou. Sua filha se recusou a se transformar e ela fugiu. Ele sabe que o Edward tem pena dos humanos, e ele também. É por isso que eles precisam começar os testes o mais rápido possível para salvar a raça humana. O Edward vai para o laboratório e discute isso com Christopher, que, após algumas hesitações, aponta que o substituto estava funcionando em um macaco, então é hora de ir além dos testes animais. Momentos depois, os pesquisadores começam o teste enquanto Brownlee e alguns oficiais observam através de uma janela. O Edward injeta lentamente o substituto no corpo de um soldado, que a princípio se sente bem, mas uma vez que a dose estava completa dentro dele, ele vomita e começa a convulsionar, enquanto bolhas repugnantes aparecem por todo o corpo. Os pesquisadores imediatamente se movem para segurá-lo e o injetam com uma epimona, o que interrompe seus tremores e faz as bolhas desaparecerem, mas um segundo depois, todo o seu corpo explode. Mais tarde naquela noite, o Edward deixa o escritório e dirige para casa. Ele estava assistindo as notícias no seu carro, que fala sobre tumultos relacionados a esquemas de racionamento de sangue. Quando ele percebe algo errado enquanto coça a orelha, ele abre o espelho da câmera e verifica suas orelhas. Elas estão começando a crescer. Essa distração faz com que ele não veja um carro vindo na sua direção. Ele consegue desviar no último segundo e parar o seu veículo, mas o outro carro se choca contra uma cerca. O Edward sai para ajudar e leva uma flecha no braço. As pessoas saindo do outro carro são humanas e sua líder, Audrey Bennett, tem uma besta para se defender dos vampiros. De repente, carros de polícia podem ser ouvidos se aproximando. O Edward jura que só quer ajudar e pede aos humanos que entrem no seu carro, o que eles aceitam após alguma hesitação. O Edward ativa o modo de proteção diurna do carro, que escurece todas as janelas. Depois, retira a flecha do braço. Quando a polícia chega, enquanto mente para eles dizendo qual direção os humanos fugiram, Audrey encontra o crachá de identificação do Edward e descobre a sua profissão.
Depois que a polícia se vai, os humanos saem do carro. O Audrey deseja ao Edward um feliz aniversário enquanto todos partem. Momentos depois, o Edward estava chegando em casa, onde um anúncio comunitário estava alertando todos sobre um iminente nascer do sol. Assim que ele chega em casa, janta e começa a cuidar das suas plantas. Recebe subitamente a visita do seu irmão Frank Dalton, que ele não vê há meses porque se alistou no exército. O Frank comenta sobre a falta de festa de aniversário e o Edward responde que já fez 35 anos 10 vezes. Mas o Frank não se importa, ele acha que devem celebrar. E para isso, ele trouxe uma garrafa cara de sangue humano puro. Ele serve 2 copos e provoca o seu irmão por beber sangue de porco. Mas o Edward se recusa. Isso enfurece o Frank, que inicia uma antiga discussão entre eles. O Edward não toca em sangue humano, mas ainda trabalha para uma empresa que cultiva pessoas. O que ele vê como um mal necessário para poder encontrar o substituto para o sangue. No entanto, ele também menospreza o Frank por caçar humanos para o exército. O Edward subitamente pega a garrafa de sangue e começa a despejá-la pela pia, mas o Frank a pega e a esmaga contra a parede antes de tentar sair. No entanto, ele não consegue, pois um Subsider fica no seu caminho. A criatura entra na cozinha e começa a lamber o sangue das paredes. Depois se move para o vidro da mesa. O Frank pega uma faca do suporte, o que assusta o Subsider e o faz empurrá-lo contra a parede. Ele cai em uma mesa de vidro e perde a consciência por alguns segundos. O Subsider se aproxima do Edward em seguida e ele o mantém afastado com um banquinho enquanto chama pelo nome do irmão. O Frank acorda e pega a faca. Os 2 irmãos tentam atacar o Subsider, mas ele pula e se pendura no teto. Isso permite que o Frank o golpeie algumas vezes antes de decapitá-lo. Momentos depois, a polícia chega para lidar com o caso, comentando sobre o fato de os Subsiders estarem agora nos subúrbios. Um dos policiais encontra um anel na criatura, o que faz o Edward perceber que era a jardineira local. Ela também tem ferimentos auto-infligidos, alimentando-se de si mesmo, acelerando a mutação. Na manhã seguinte, o Edward é acordado por um alerta de segurança. Ele vai verificar e, ao acender as luzes, encontra a Audrey apontando a besta para ele. Ela diz que estão procurando vampiros em que eles de fato podem confiar, que precisam da ajuda dele para encontrar outra maneira além do substituto. Ela também lhe entrega uma folha de papel com um mapa. O Edward é subitamente distraído por um barulho e se vira, permitindo que Audrey saia silenciosamente. Quando ele verifica o barulho, descobre que é o Frank, que pergunta ao Edward sobre a mulher. O Edward responde que não é nada. E mais tarde, durante a noite, as notícias mostram que os inventores estão retirando seus suprimentos humanos da Browning. O Edward vai ao trabalho e se encontra com seu chefe para pedir uma garantia de que o substituto substituirá a necessidade de suprimento humano. O Brolin responde que a maioria da população ficará satisfeita com isso, mas um pequeno setor sempre exigirá a coisa real. O Edward lembra ele que isso incluirá a filha do Brolin antes de voltar ao seu laboratório para encarar o mapa. Quando a manhã chega, o Edward não volta para casa. Ele coloca a proteção de luz no carro e segue o mapa para o campo, onde a Audrey já o espera, e diz para ele se aproximar de uma grande árvore. Ele estaciona à sombra daquela árvore e, depois de colocar um chapéu e óculos escuros, deixa o carro, sempre cuidadoso para não pisar na luz. Ele se aproxima de um velho que se chama Lionel. Esse homem costumava ser um vampiro, mas agora é um humano. O Edward quer saber como, mas eles são interrompidos pela Audrey se aproximando, mantida sob a mira de uma arma do Frank. O Edward quer impedi-lo, mas o Frank não escuta e o reverso militar já vai chegar. A Audrey empurra o Frank para a luz e se junta aos homens. Eles pegam o carro do Edward porque os soldados já abriram fogo e destruíram o veículo do Lionel. Eles são perseguidos e alvejados enquanto dirigem, o que cria buracos na proteção escura do carro. No início, a Audrey consegue cobri-los com as mãos, mas eles se tornam demais e a câmera também é atingida. Então o Edward não consegue ver à frente. O Lionel assume o volante para poder ver a estrada através de um buraco e o Edward consegue se esconder da luz. Quando chegam a uma ponte precária, o Lionel dirige o mais rápido possível para atravessá-la com segurança, mas o caminhão militar é muito pesado e a ponte desaba sob ele, causando uma explosão. O restante do reforço fica para trás sem uma maneira de seguir. Depois que a noite cai, eles estacionam do lado de um rio, e o Lionel conta ao Edward sua história. Ele costumava trabalhar em modificações para carros dirigirem à luz do dia, e tinha uma das primeiras lojas na cidade que as fazia. Dirigir durante o dia é incrível porque não há outras pessoas por perto, mas também pode ser perigoso para o motorista.
foi o que aconteceu com o Edward. Ele não estava se sentindo bem porque não tinha se alimentado, então acidentalmente bateu o carro na cerca do rio. O acidente o ejetou do carro e ele pegou fogo antes de cair no rio. Quando saiu do rio, ele era humano novamente. O Lionel e Audrey querem que o Edward recrie essas condições com segurança. De volta à empresa, Brolin estava olhando algumas fotos da sua filha quando Frank chega para vê-lo. O Brolin o parabeniza por ter relatado o que aconteceu e diz que se o Edward retornar imediatamente, nenhuma acusação formal será feita. O Frank concorda em fazer qualquer coisa que o Brolin pedir. Enquanto isso, o Edward e os humanos estão em volta do seu carro, indo para o seu esconderijo. O Edward não consegue parar de olhar para o pescoço da Audrey. Quando ela percebe isso e suas orelhas pontudas, ela corta a mão e despeja um pouco de sangue em uma xícara de chá para ele beber. Ele recusa fazer isso, mas a Audrey precisa saber se os outros humanos estarão seguros ao redor dele. Assim, ele aceita a xícara e a bebe. Algumas horas depois, eles chegam a uma antiga vinícola, onde o Edward encontra outros humanos, incluindo Jarvis, que lidera um grupo de resgatadores em busca de mais pessoas. Após entrar na casa, ele também conhece o senador Wes Turner, um político vampiro a favor da proteção dos direitos humanos e da busca por uma cura. Depois de um breve corte para o Brolin observando como uma das suas máquinas perdeu todos os seus humanos e seus pesquisadores retirando um corpo, nós somos levados a uma barraca de café na estação de metrô, onde um homem estava reclamando que o seu café não tem sangue o suficiente. A funcionária diz a ele que é 5% de tudo que ela pode servir, mas o homem não aceita a resposta. Ele rouba uma bolsa de sangue e ao quebrá-la espirra o sangue em todo o seu redor, os levando à loucura. As pessoas se revoltam e atacam a barraca de café para roubar mais sangue, fazendo com que a polícia chegue para eletrocutá-los até a submissão. Na manhã seguinte, na vinícola, o Edward pega um pouco de sangue do Lionel para fazer alguns testes, enquanto faz perguntas sobre como ele se sentiu no dia em que se tornou humano. O Edward pensa que talvez a única maneira de tratar o sangue seja dentro do corpo, controlando a queima da luz do dia. Algumas horas depois, quando ele deixa o laboratório para fazer uma pausa, a maioria dos humanos se afasta dele. Audrey se aproxima e diz a ele que eles podem temê-lo, mas ainda acham que ele pode ajudar. O Edward confessa que não queria se transformar, mas o Frank o traiu e o transformou mesmo assim. É então que o Edward nota os tanques de fermentação, e depois que a Audrey confirma que são herméticos, eles vão olhar de dentro. Os tanques têm extratores de ar que permitem apagar o fogo. O Edward decide usá-los para o seu experimento, então começam a trabalhar nas modificações necessárias. Mais tarde, no meio da noite, nós vemos o grupo do Jarvis na estrada, levando um comboio de humanos resgatados para a vinícola, incluindo a filha do Brolin, Allison. Quando um tiro atinge um dos carros deles, eles são obrigados a parar. Eles saem com suas armas prontas, mas o exército os cerca. Após um breve confronto, todos os humanos são nocauteados. Allison consegue contatar a vinícola antes de desmaiar. Então, quando Frank pega o walkie-talkie das suas mãos, eles os usam para rastrear a ligação e encontrar a localização da vinícola. Na vinícola, todos os humanos estão pegando suas coisas e entrando nos seus carros, prontos para seguir o Turner até o seu esconderijo. Mas o Edward quer ficar para trás porque não haverá outra chance de recriar o experimento. Então Lionel e Audrey decidem ficar e ajudar. De volta à empresa do Brolin, Allison acorda no escritório do seu pai e pega uma faca. Quando ele chega para vê-la, Allison implora pela vida dos seus amigos. O Brolin diz que estava feliz em vê-la, mas enquanto a abraça, admite que não pode fazer nada por seus amigos. Allison o afasta e corre para a porta, mas é nocauteada por um soldado quando Brolin percebe que a sua filha o esfaqueou. Quando a manhã finalmente chega, o experimento estava pronto para começar. Audrey irá monitorar os dispositivos enquanto Lionel ficará no tanque com o Edward, que tem um monitor cardíaco conectado ao peito e estava coberto por um cobertor molhado. O processo é simples. Eles abrem um buraco no tanque para permitir que a luz solar queime o Edward e em seguida usam um extrator de ar para apagar o fogo. As duas primeiras tentativas são um fracasso, mas eles deixam o Edward queimar por mais tempo na terceira, e dessa vez, de fato funciona. O Edward consegue se tornar um humano novamente. A felicidade deles é interrompida pela chegada do exército para invadir o local, mas eles evitam de ser pegos e se escondem em um barril de vinho. Cortamos então para a empresa, onde o Frank estava visitando o Brolin, que está sendo tratado pela sua ferida. O Brolin pede ao Frank para fazer algo por ele. O Frank sai do quarto para ver a Allison na sua cela.
Ela ainda não quer ser transformada, mas o Frank segue em frente e a morde mesmo assim. De volta à vinícola, o trio deixa o seu esconderijo depois de certificar de que estava seguro. O Edward sai para fora e fica maravilhado com a luz do sol, tocando a sua pele sem queimar. Enquanto o Leonel recupera um carro antigo dele na empresa, o Brolin vê como todas as suas máquinas estavam vazias, antes de verificar sua filha que não estava consumindo sua ração de sangue. O Brolin entra na cela e descobre que ela estava se mordendo, o que a transformará. Ela ataca o seu pai e o culpa por tudo antes de ser levada embora. Depois que o exército impõe a lei marcial para que possam lutar livremente contra aquelas criaturas nas ruas, cortamos para o Edward, a Audrey e Leonel que estão chegando à cabana do Turner, apenas para encontrar todos os humanos mortos. A Audrey então começa a perder as esperanças, mas o Edward diz que conhece alguém que pode ajudar. Nós vemos o Christopher fugindo de um laboratório. Nós vemos como o exército estava arrastando todo mundo para fora na luz para execução. A Allison estava entre eles, e assistir a sua morte faz o Frank reconsiderar a sua posição. Mais tarde, durante a noite, o Christopher retorna à sua casa, onde encontra o trio esperando. O Edward diz a ele que tem uma cura, que é melhor do que um substituto, e pede sua ajuda para recriar o experimento. A conversa deles é interrompida pelo telefone tocando, então o Christopher deixa a sala para atender a ligação. Quando demora muito para voltar, eles ficam desconfiados, então a Audrey vai atrás dele, enquanto o Edward e Leonel verificam o casaco do Christopher. Então foi descoberto que o Christopher deixou seu celular aberto em uma chamada o tempo todo, e agora todos na empresa sabem onde eles estão. O exército chega de repente e a Audrey é nocauteada e capturada, mas o Leonel e Edward conseguem escapar usando os túneis subterrâneos. Eles decidem se esconder em uma garagem antiga e abandonada, onde são atacados por um dos monstros. O Frank chega e atira na criatura antes de perceber que seu irmão se tornou um humano, fazendo-o confessar que o transformou apenas porque não queria vê-lo morrer. Ele admite ter cometido um erro e agora quer ajuda, mas quando o Leonel se aproxima, sua sede prevalece e ele pula no humano para mordê-lo. O Edward o agarra e o afasta do Leonel, pronto para atirar no seu irmão, mas se segura quando percebe algo. Momentos depois, nós vemos o Edward entrando voluntariamente no prédio da empresa, ativando os alarmes com a sua condição humana. A segurança o captura e o leva ao escritório do Brolin, que estava atualmente com a Audrey, sangrando em uma cadeira e estava bebendo seu sangue. O Edward diz a ele que se arrependeu de tudo e que quer ser vampiro de novo, revoltando a Audrey com a sua traição. O Brolin mostra a ele que finalmente encontraram um substituto, então não precisam mais do Edward, e o chama de covarde. O Edward retruca dizendo que o Brolin também é um covarde, pois não conseguiu transformar sua própria filha. Furioso, o Brolin morde o Edward, mas o Edward não se importa. Na verdade, isso tem sido seu plano o tempo todo. O Brolin começa a se transformar em um humano, e o Edward lembra ele de como o Frank também se transformou. Ele explica que beber sangue vampiro tratado é a cura, e o Brolin aperta um alarme para chamar a segurança. Então nós vemos um monte de caminhões do exército chegando ao estacionamento. Quando os soldados saem dos seus veículos e se aproximam do elevador, as portas se abrem para revelar o Brolin amarrado a uma cadeira, fazendo todos os vampiros entrarem em frenesi e se alimentarem dele. Enquanto isso, a Audrey e o Edward, agora armados com armas que encontraram, descem as escadas e estão prestes a sair do prédio. Quando mais soldados chegam para bloquear o caminho, as portas de vidro se quebram e de repente, quando o Frank dirige o carro do Leonel para dentro, atingindo todos os soldados para salvar o seu irmão. Mas reforços chegam imediatamente e agora eles estão cercados. O Frank diz ao Edward para ir embora antes de se sacrificar, permitindo que todos os soldados pulem nele e o devorem. O Edward não tem tempo para lamentar a morte dele, pois um segurança pegou a Audrey e ele precisa resgatá-la. Ele o segue até a sala de segurança, onde após alguma luta, o Edward consegue matar 2 guardas vampiros e ajuda a Audrey a matar o terceiro. Em seguida, eles assistem nas câmeras de segurança como os soldados que se alimentaram do Frank se tornaram humanos, e os outros soldados vampiros agora estão atacando-os também. Ocorre um massacre de alimentação, e quando Edward e Audrey voltam ao saguão, apenas alguns soldados humanos estão de pé. O Christopher aparece e atira em alguns soldados, afirmando que não pode haver uma cura. Ele estava prestes a atirar neles também, quando uma flecha atinge seu peito e o mata, vindo diretamente do Leonel, que chegou para ajudar. A Audrey dá a ele um abraço enquanto Edward observa o corpo do seu irmão, e a luz do sol nascendo lentamente, fazendo seu caminho para dentro.
A história termina com os três saindo no carro do Lionel, enquanto o Edward nos diz que agora eles têm a cura. Podem transformar todos de volta, e ainda não é tarde demais.